Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Med Saúde, que recebe nosso querido amigo Túlio Ramos de Andrade, formado em Educação Física, com especialização em reabilitação cardíaca, para falar sobre esse tema para a gente, reabilitação cardiovascular, o que você precisa saber. Túlio, obrigado por estar conosco aqui no Med Saúde. Obrigado, Volpe. Eu que agradeço o seu convite. Vamos já começar para situar o nosso público. O que é reabilitação cardíaca? Vamos lá. A reabilitação cardíaca é uma série de intervenções feitas por uma equipe multidisciplinar. O que é isso, né? São vários profissionais juntos aí que vão trabalhar juntos. Então a gente pode colocar aqui o médico, o profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Essa é uma equipe multidisciplinar. E eles vão trabalhar juntos para que esse paciente tenha uma reabilitação após um evento cardíaco, após um problema, alguma questão aí no coração. Tá. Então, não necessariamente precisa ter sido operado. Ele pode ter tido um infarto, algum evento clínico, um AVC e precisar fazer uma reabilitação, certo? Exatamente. É o público, a maioria já passou por alguma cirurgia, então a gente pode colocar aí uma revascularização do miocárdio, né? Uma cirurgia de stent, safena, outros tipos de intervenção, algum procedimento, ou como você falou, a pessoa teve um infarto, não precisou passar por nenhum procedimento, ou teve um diagnóstico aí de uma arritmia grave, alguma coisa assim, precisa fazer uma reabilitação. Então, esse seria o público-alvo? Quem que a gente pode dizer que é o público-alvo da reabilitação cardiovascular? Então, vamos lá. São as pessoas que, como eu falei, né, passaram por alguma cirurgia, algo aí mais invasivo. Então, a gente pensa aí, né, numa safena, uma mamária, revascularização, ou então algum procedimento da hemodinâmica, stent, angioplastia, alguma coisa desse tipo, ou ainda algum diagnóstico de cardiopatia um pouco mais grave, uma cardiopatia aí um pouco que precisa de um acompanhamento bem próximo. E por que a reabilitação cardíaca é tão importante para esses pacientes? O que ela vai acrescentar para esses pacientes? Então vamos lá. A reabilitação cardíaca vai fazer com que esses pacientes tenham um ganho de capacidade funcional. Porque após um evento, após ter tido uma questão tão grave como essa, né, é natural que o paciente ele se sinta assim, inseguro para realizar certas atividades. Então, assim, a reabilitação cardíaca ela vai trazer novamente essa segurança, ela vai aumentar a capacidade desse paciente em fazer exercícios, em retomar a vida diária, as atividades da vida diária. Então, por exemplo, às vezes ele pode ficar inseguro, posso lavar o carro? Eu posso fazer uma coisa assim que me gere um cansaço? Pode, tudo dentro de um controle, dentro de um sistema da reabilitação. É isso que a reabilitação cardíaca vai trazer. Tá. Além da sobrevida, né, que é o tempo, a qualidade de vida desse paciente, tudo vai melhorar. Vai valorizar, inclusive, o procedimento que ele acabou de se submeter, né? Ou seja, ele vai estar valorizando para garantir um bom resultado de médio e longo prazo. E agora, aquela pergunta que não quer calar, uma vez que ela é tão boa, por que a maioria dos pacientes não tem acesso? Aí uma pergunta boa. Na verdade, assim, faltam bons profissionais que trabalhem com reabilitação cardíaca. E existe no imaginário das pessoas, inclusive de grande parte dos médicos, de que a reabilitação cardíaca ela só vai acontecer em grandes centros, tá? Em grandes centros de cardiologia, em lugares voltados para esse tipo de intervenção. Enquanto que, na verdade, se você tiver um profissional que trabalhe com reabilitação cardíaca, como é o meu caso, ele pode desenvolver essa reabilitação até mesmo na casa das pessoas. Existem maneiras, né? Hoje nós temos lá a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardíaca, Reabilitação Cardiopulmonar, que até indica o tratamento em casa, né? Você pode fazer essa reabilitação em casa, desde que tenha todo o controle de frequência, pressão, tudo que for necessário dentro de um parâmetro de segurança, o paciente pode fazer. Então, assim, necessariamente ele não precisa vir, o profissional pode ir até ele. Pode ir até ele. Tá. E como é que se garante a segurança desse paciente num centro de reabilitação? Imaginando que você tem um centro de reabilitação
que medidas, como é que você garante a segurança? Porque, claro, o sujeito passou por uma cirurgia, passou por algum infarto, ele vai ter medo. E o próprio profissional precisa também estar muito seguro para poder fazer. Como é que você faz para garantir a segurança desse paciente? Então, assim, primeiro esse paciente ele precisa ser avaliado, e muito bem avaliado. Então, os profissionais eles precisam estar interagindo o tempo todo, inclusive com a equipe médica, com o médico que presta assistência para esse paciente, para que o médico peça e faça algumas avaliações que vão trazer essa segurança. Entre essas avaliações, a gente tem o teste de esforço. Então, pode ser um teste ergométrico ou um teste ergoespirométrico. É claro que o teste ergoespirométrico ele é o padrão ouro, ele é o que há de melhor em questões de segurança, né, e de prescrição de treinamento físico para esses pacientes. E aí, a partir de um teste, você consegue ter os parâmetros de segurança ideais para que esse paciente se sinta seguro e que você tenha a otimização desse treinamento. Sim. Entendeu? Você vai garantir que esse paciente ele está tendo benefício o tempo todo e não correndo risco ou estando aquém da capacidade que ele poderia desenvolver num treinamento. Quer dizer, não é só para você avaliar quanto que ele pode, mas também para que você possa exigir dele e ele não ficar fazendo bem menos do que ele poderia, né? Exatamente. Para que ele possa evoluir dentro desse processo. A partir de um parâmetro objetivo, entendeu? Porque, assim, a avaliação, se ela não tiver esse parâmetro, a avaliação do profissional, ela pode ser subjetiva. Mas o que ele vai desenvolver lá na esteira ou na bicicleta, claro, num ambiente controlado, um ambiente ambulatorial, hospitalar, ele vai estar sendo controlado. O que ele vai desenvolver ali é um parâmetro objetivo. E aí, naquele paciente que não consegue, por exemplo, fazer esteira, como é que você faz? Então, tem muitos casos, né? Então, como eu falei, aí tem como possibilidade a gente fazer numa bicicleta, né? Numa bicicleta ergométrica, e isso é bem comum, assim, às vezes o paciente não tem equilíbrio, ou teve alguma questão ali na marcha, nunca andou numa esteira, se sente inseguro, então tem a bicicleta ela é mais estável, o paciente consegue desenvolver ali apenas pedalando, são casos e casos, né? Cada ciclo ergômetro é indicado para um tipo de paciente. E aí, a maioria dessas pessoas, não diria a totalidade, são geralmente pessoas mais idosas, né? E aí, como é que você faz com a questão das comorbidades? Principalmente as que afetam o aparelho locomotor, né? O sujeito não pode, tem reumatismo, às vezes tem um problema de joelho, um problema de quadril. Como é que você vai fazer para esses casos que são desafiadores, né? Exatamente, é um desafio, né? Eu costumo dizer que o paciente geriátrico, né, a gente não pode, por exemplo, olhar somente para o coração dele, né? É claro, como a minha especialização é reabilitação cardíaca, a tendência é que eu foque somente nessa parte. Claro. Mas, quando você trabalha com reabilitação cardíaca e trabalha com um idoso, você acaba se especializando em um monte de coisas, né? Não só na parte cardiovascular, mas também você tem que entender um pouquinho de cada coisa. Como você falou, de ortopedia, por conta dos problemas locomotores, alguma coisa envolvendo reumatologia, reumatismos, coisas desse tipo, né? Inclusive até a parte de saúde mental, psiquiatria e tudo mais, porque tem muitos pacientes. Você vai ter que trabalhar, inclusive, com pacientes que têm muito medo, né? Exato. Medo. Se ele teve um evento cardiovascular muito marcante, com risco iminente de morte, são pacientes que voltam com uma carga emocional, né, Túlio, muito grande, né? Exatamente. E aí eu acho que também precisa saber reintroduzindo esse paciente com calma, né, para que ele vá sentindo confiança e faça, né, porque senão ele nem vem, né? Exatamente. Inclusive essa é uma das grandes preocupações, né, do paciente. Nossa, o que será que vão fazer comigo, né? O que será que vão fazer comigo nessa intervenção? Tipo assim, eu já operei, né? Por que eu tenho que voltar? Por quê? O que está acontecendo? Às vezes eles acham que complicou, né? E talvez uma outra coisa que eu não tenha falado, mas a reabilitação cardíaca ela é importantíssima para prevenção de novos eventos. Claro, né? claro. Imagina só, o cara passou por uma situação ali de fazer uma revascularização do miocárdio. Ele precisa preservar aquelas pontes, ele precisa preservar aquela situação
como se fosse ele realmente... tem que ser partícipe do procedimento, né? Exato, como se fosse realmente a vida dele. A vida dele depende do bom funcionamento daquelas pontes. Sim. Então é isso. A reabilitação cardíaca entra nesse ponto aí. Existe uma abordagem que é diferente em relação ao sexo? Por exemplo, só para homens ou só para mulheres? Como é que isso funciona? Assim, os estudos, né, a literatura científica tem mostrado diferenças em questão da cardiopatia na mulher e a questão da cardiopatia no homem, né? A mulher, ela tem uma proteção ali até uma certa idade, que vem dos hormônios sexuais, o estrógeno, a progesterona, que depois da menopausa, essa proteção não existe mais, né? Ela perde essa proteção. Então, as mulheres, elas costumam ter eventos cardíacos, problemas cardíacos, um pouco mais tarde do que os homens. Então, a gente tem que também pensar nessa parte, tá? Às vezes, a severidade dos sintomas na mulher que infarta, que passou, é um pouquinho mais pronunciada, ela tem muito mais falta de ar, coisa assim. E ela demora também para ter uma recuperação, por exemplo, da parte muscular. Esses pacientes, eles, por terem ficado internados, por terem ficado muito tempo, às vezes, acamado, mas eles perdem uma grande quantidade de músculo. Então, a gente tem que ter um cuidado adicional ali com as mulheres para que elas ganhem músculo de forma mais, né? Então, tem que ter um cuidado a mais. Túlio, e perguntando agora um pouco, saindo da cardiopatia isquêmica e passando para cardiopatia congênita. Tem espaço para reabilitação nas congênitas? Essa pergunta o Túlio vai nos responder no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o Med Saúde, que hoje recebe Túlio Ramos de Andrade, professor de Educação Física, especializado em reabilitação cardiovascular pelo Instituto do Coração, que veio falar para a gente desse tema tão interessante, que é a reabilitação cardiovascular. No final do primeiro bloco, Túlio, eu te perguntei sobre a questão da reabilitação cardiovascular para as cardiopatias congênitas. O que você pode nos dizer? E aí eu tenho como resposta que com certeza há espaço sim para o tratamento, né, dos pacientes da cardiopediatria. Inclusive a reabilitação cardíaca é para todas as idades, né? A gente tem vários pacientes aí pediátricos que passaram por alguma situação, alguma cirurgia, né, já desde bebezinho, e aí eles são acompanhados por um cardiopediatra, né? E aí sim, os cardiopediatras, eles podem indicar esses pacientes para reabilitação. Claro, existem pessoas que são especializadas nesse público, mas sim, existe espaço sim. Eu mesmo tenho pacientes aí, adolescentes, que eu já acompanho há um tempo e que têm resultados assim muito interessantes, que são muito legais para eles e para a família, né, como um todo. Eu costumo dizer para essa família assim, se você reabilita um paciente quando ele é novo, se você insere hábitos saudáveis nele, que ele vai preservar ali a função cardíaca e tudo mais pelo maior tempo possível, isso vai dar um resultado para a vida toda. Que conselho que você daria para um cara que acabou de infartar? Ele infartou, nós sabemos que quase 50% dos infartos são fatais, então ele já está na outra metade, ou seja, ele está naqueles que sobreviveram ao infarto, e ele teve esse infarto e não foi indicado para ele nenhum outro procedimento. Ele não vai precisar fazer angioplastia, ele não vai precisar fazer cirurgia, mas ele é um paciente que teve um infarto. Portanto, ele já tem um comprometimento
desse coração. Que conselho você daria? Essa pergunta é excelente mesmo. E o conselho que eu daria para esse paciente é: faça exercício físico. Tá? Procure, converse com o seu médico sobre o retorno à atividade física, sobre o retorno ao treinamento físico. Não só com o seu médico, procure orientação profissional, de profissionais qualificados que saibam trabalhar com a sua questão, tá? Não somente aí o profissional de educação física, o fisioterapeuta, mas também o nutricionista, o psicólogo. Entenda a sua situação e intervenha nela, né? Faça ali o que for necessário para você ter a melhor qualidade de vida possível, apesar do evento, né? Apesar e garantir que não venha a ter outros eventos, Exato. né? Eu acho que esse papel precisa ficar muito claro, porque às vezes o indivíduo acha assim: não, eu tive infarto, então agora eu não posso. Não. Claro que vai passar por uma avaliação, vai ser visto, mas uma vez liberado, agora é o momento de Exato. fazer, para que não tenha outros eventos, né? E quanto mais cedo acontecer essa intervenção com o exercício físico, claro, dentro daqueles parâmetros de segurança, né, que nem a gente já falou aqui, quanto mais cedo isso acontecer, melhor vai ser o resultado posterior. Entendi. Melhor vai ser a qualidade de vida desse paciente. Ele vai se reabilitar, se recuperar mais rápido. Então, uma das grandes ansiedades é essa: quando que eu vou voltar? Quando que eu vou voltar para a minha vida? Quando que eu vou poder voltar a levantar o meu neto, jogar meu neto para cima? Você vai poder, se você fizer a atividade, fizer a sua parte. Sim. Você tem visto, você que trabalha nesse ramo, é difícil a adesão? É difícil. Porque você vai mudar hábito, né? E mudar hábito é sempre muito difícil, né, Túlio? Exato, é uma luta, assim. É uma luta porque, às vezes, a pessoa ela já vem de anos de sedentarismo ali. Não adianta você só chegar, ou o médico. Então, é importante a gente falar aqui para os médicos também. Não é importante, não dá para você chegar para ele e falar assim: faz uma caminhada, ou faz uma coisa, vai fazer atividade física. Ele precisa de uma orientação. Ele precisa de alguém ali que ele tenha que prestar contas. Senão a tendência é terceirizar, né? Exato. Não, amanhã eu faço, hoje eu tô cansado, amanhã de manhã eu levanto e faço. Exatamente. Então ele precisa de alguém motivando, alguém que ele preste contas, alguém que esteja ali, inclusive, né, no incentivo. Vamos, você precisa, vai ser bom para você. Relembrando toda hora essa mensagem do exercício. Porque no fundo a gente acaba falando uma coisa que o cara já sabe, mas o que você precisa é tirá-lo da inércia de repouso, né? Exatamente. Ou seja, você precisa fazer com que ele tome a atitude para mudar aquele. Como tudo para mudar hábito é difícil, particularmente nos dias de hoje, né, Túlio? Que para encontrar um time, a gente precisa fazer uma engenharia de horário, né? Exato. E é isso, né? Como você falou, o certo a fazer todo mundo sabe que tem que fazer exercício físico, todo mundo sabe que tem que comer direito, comer ali o prato mais diversificado possível, mas na prática, na hora de aplicar, isso é difícil, todo mundo tem essa dificuldade. Então você ter uma ajuda, uma orientação profissional ali, alguém para te ajudar nisso aí é essencial, eu diria imprescindível. E, Túlio, qual é o melhor horário para fazer a reabilitação? Tem horário para fazer a reabilitação? Porque agora nós temos que levar para você que está aí em casa, vamos aproveitar que o Túlio tem que perguntar tudo. Tem algum horário que é melhor fazer de manhã, é melhor fazer à tarde, é melhor fazer à noite? Tem algum horário em que o benefício é maior? O melhor horário é aquele que você faz, é aquele que você consegue fazer. Certo. Então, assim, se você consegue fazer de manhã, faça de manhã. Mas se você só conseguir fazer à tarde, à noite, faça também. É claro que pelas primeiras horas da manhã é melhor, é mais agradável, as pessoas elas vão ter mais disposição do que à noite, depois de ter já passado por um dia, às vezes um dia cheio. Mas se você consegue, à noite é o horário que você tem para ir a um lugar, ou procurar, ou receber o profissional que vai te ajudar nisso aí, faça à noite também, não tem problema nenhum. Tá? Qualquer coisa é melhor do que o sedentarismo, né? Exatamente, que não pode ficar parado. E quando uma pessoa te procura? Olha, Túlio, eu quero fazer aqui uma reabilitação. Você vai pedir uma avaliação médica, certo? Como é que isso funciona em termos, para quem está nos ouvindo, entender o seguinte: se interessar por fazer uma reabilitação, qual é o caminho? Exatamente. Então, acho que o primeiro passo é você conversar com o seu médico, né?
e o médico fala, olha, eu estou interessado em voltar a fazer exercício físico e o senhor poderia me indicar? Eu acho que isso é bem importante. Isso E aí, como eu falei, é uma troca. Vai ser uma troca entre o profissional de educação física, entre ali o fisioterapeuta, a pessoa que está comandando essa parte, né, do exercício físico, com o médico. E toda a equipe. É uma intervenção em equipe. Certo. Então, essa troca, ela é essencial. Você precisa estar alinhado um com o outro, inclusive com o paciente. Né? Tá. O paciente também ele vai, a partir do momento que ele aderir a um programa de reabilitação cardíaca, ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado de fazer exercício, Claro, vai ser cobrado de mudança de hábitos, né? É o que ele está buscando nesse momento, né? Sim. Muito bem, Túlio. Vamos seguindo aqui. E aí eu pergunto, caminhando já mais no sentido da prevenção, agora nós estamos falando da reabilitação. E qual a diferença entre o exercício para prevenção e a reabilitação? A reabilitação é justamente quando a pessoa ela já tem um diagnóstico aí, ou ela já passou por uma intervenção, já teve um evento e ela precisa prevenir a evolução e o desenvolvimento de outros eventos. Agora, a prevenção é quando ela nunca teve nenhum evento, mas ela já tem alguns sinais ali que a saúde dela não está tão boa. Inclusive, a saúde do coração dela não anda tão boa. Então, aí ela precisa entrar com um exercício para prevenção cardiovascular. E eles são, em linhas gerais, os mesmos da reabilitação? Quais são os exercícios da prevenção, quais são os da reabilitação, ou estamos falando de exercícios semelhantes? Olha, na verdade, assim, nunca os exercícios eles são semelhantes, porque eles são individualizados. O paciente da reabilitação ele vai ter necessidades diferentes do paciente da prevenção, Tá. né? O paciente da prevenção costuma ser um paciente um pouco mais jovem, um paciente que tem uma capacidade cardiofuncional, uma capacidade funcional aí maior, né, do que o paciente da reabilitação. Então você tem a grande questão chave aí é a individualização desse treinamento. O que serve para um não serve para o outro. Os exercícios são parecidos? Alguns, a mecânica ali do exercício é parecida, mas a intensidade, o volume, a frequência, diferente. Tudo Tá. diferente. É individualizado. Qual público, então, se beneficiaria dessa prevenção? O que, claro que é bom para todos, mas quais seriam aqueles que mais se beneficiariam? Principalmente as pessoas que já têm algum fator de risco, né? Então, o que são fatores de risco cardiovascular? A gente está falando aqui de hipertensão, colesterol, alteração no colesterol, diabetes, obesidade, alguma questão aí pulmonar, né? Então, esses pacientes, eles se beneficiariam muito das tabagistas, né? Eles se beneficiam desse exercício próprio da prevenção cardiovascular. Os pacientes geriátricos também? Com certeza, com certeza. Porque, como eu falei, né? O paciente geriátrico, ainda que ele não apresente um problema como um infarto, uma cirurgia, uma arritmia, alguma coisa assim, ele já tem algum desses fatores de risco aí, ou ele já passou por algum desses pontos. Tá. Mas ainda que não tenha, com certeza ele vai se beneficiar. Tá. Então, veja que nessa parte da prevenção, a gente tem uma gama muito ampla, né? Podemos de tudo, né? Exatamente. É difícil um paciente que não se encaixe aí na prevenção cardiovascular, né? Estivemos com Túlio Ramos de Andrade falando sobre reabilitação cardiovascular, mas claro, eu não vou deixar o Túlio embora, nós vamos gravar um segundo programa, que é uma continuação desse. Não saia daí, a gente vai voltar e você vai ver, o segundo programa tá imperdível. Obrigado, Túlio. Eu que agradeço, Vô. É isso aí, canal 25 ou 525 NET, o seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.